Olá, pessoal, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos aqui voltando do nosso intervalo. Já deu tempo você tomar um cafezinho, uma água, merendar aí e voltar aqui para a nossa live. Agora, live de linguagens. Meu nome é Natália, sou professora dessa parte de linguagens aqui do Super Enem, né, juntamente com o professor Helder, né, fica com a parte de literatura, de educação física, de arte, né? E hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante, tá? Mas antes disso, tenho avisos, aliás, um aviso bem importante para dar para vocês. Vão entrando aí, meu povo, vão dizendo de onde vocês são. Vamos lá, cadê meus companheiros aqui das tardes de terça-feira, de terças-feiras? Cadê? Vamos lá. Olha só, gente. No próximo sábado, dia 28 de março, né, das 7h30 às 12h30, nós teremos o nosso primeiro aulão, o aulão do Super Enem. Olha que bacana! Onde é que esse aulão vai acontecer? Aqui no IFCE, campus Fortaleza, né, que fica aqui na 13 de maio, número 281. Vocês vão ter aulas muito dinâmicas, muito bacanas com os nossos professores de excelência aqui, né, da parte de ciências da natureza e matemática, né, vocês terão aula de química com o professor Alexandre, biologia com o professor Eranildo, física com o professor Alex Amir, matemática com os professores Glauber e João Mendes. Aí, gente, olha só. Você que ainda não está inscrito no Super Enem, corre, se inscreve e depois que você se inscrever, você vai lá e se inscreve no aulão de sábado, tá? Ok? Mas corre porque as vagas são limitadas, tá? Esse aulão tá imperdível, tá certo? Ó, e só precisa vocês trazerem a caneta, tá? Aqui vocês vão ter material feito todo especialmente para vocês, vai ter lanche também, certo? Então, nós esperamos por vocês no próximo sábado, tá? Pela manhã, de 7h30 às 12h30, tá bom? Olá, boa tarde, o pessoal aqui entrando no chat, Júlia, Raíssa, boa tarde, minha gente. Gabi, Isa, olha só, vão entrando aí, vão me ajudando aqui nessa live de hoje, hein, pessoal? Vocês ouviram, ficaram sabendo do nosso aulão de sábado? Se não, vão lá se inscrever, certo? Vai ser muito bacana, tá? Se você não conseguir se inscrever dessa vez, aliás, se você não conseguir vir para o nosso aulão, porque você não mora aqui em Fortaleza, não tem problema, você pode acompanhar o aulão de sábado pelo YouTube, tá certo? Do CREAD, você tem como acompanhar por lá, tá? E aí, na próxima vez, você se inscreve cedinho para poder acompanhar aqui, tá certo? Ok? Nos nossos próximos aulões. Podemos começar. Cadê o pessoal do chat? Vão deixar ao vivo também para quem não pode ir. Sim, pelo YouTube vocês vão poder acompanhar, tá certo? Júlia perguntando aqui. Vamos começar a nossa live de hoje. Um conteúdo muito importante que cai sempre nas questões de linguagens do Enem, pessoal, que é esse aqui, ó. Gêneros textuais, funções e propósitos sociocomunicativos. Vou começar aqui a live de hoje, tá certo? Mas qualquer dúvida vocês coloquem aí no chat que eu procuro responder a maior parte das dúvidas de vocês, tá bom? Boa tarde, Francinete chegando, vamos lá. Digam aí de onde vocês são, de que cidade vocês estão falando, mandem um abraço para a cidade de vocês, para os professores de vocês, que eu sei que tem gente que está acompanhando as lives do Super Enem, mas também está na escola ainda, né? Alguns não conseguem acompanhar
de modo síncrono as lives, mas elas ficam gravadas lá nas plataformas, tá? Para você acessar depois. Muita gente está no horário de aula agora, né? Mas quem pode acompanhar aqui com a gente, sinta-se à vontade, chegue mais, chame quem pode também assistir para a gente fazer esse bate-papo aqui, né? Trocar figurinhas sobre linguagens, sobre gêneros textuais, né? Que a gente vai ver hoje no nosso assunto, certo? Vamos lá. Tem uma dúvida aqui da Viviane, antes de eu começar aqui o conteúdo de hoje. Sobre a inscrição do aulão. Pronto, a inscrição é para quem vem para o aulão, certo? Para participar do aulão presencial, tá certo? Mas você pode se inscrever também no Super Enem, tá? Se você não está inscrito ainda, se inscreva para você ter acesso aos materiais lá na nossa plataforma, tá? Acesso aos vídeos, às lives, né? As lives gravadas, aos games que estão lá sendo preparados para vocês, tá certo? Ok? Vamos lá. Vamos começar? Pessoal, olha só. Algumas questões do Enem, da prova de linguagens, elas vão pedir que vocês tenham algumas habilidades quanto ao estudo, ao conhecimento dos gêneros textuais e das tipologias, certo? Então, é muito importante que vocês saibam o que é isso, né? O que são os gêneros textuais? É um componente muito importante dentro do estudo do texto, tá? E o que são eles? Eles são os textos materializados, certo? Que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia, né? Nós encontramos em nosso dia a dia e que apresentam características específicas relacionadas a conteúdo, propósito comunicativo, estilo e estrutura. Nós podemos dizer que os gêneros textuais são os textos em si. E eles são infinitos, pessoal. Os gêneros textuais, eles surgem novos a cada dia, principalmente com o advento aí da internet, das novas tecnologias, né, com os gêneros digitais que a gente vai estudar já já, tá certo? Então, eles vão surgindo de acordo com as nossas necessidades comunicativas, tá? E eles têm características específicas que fazem com que nós possamos identificá-los como aquele determinado gênero. Tá? Aqui temos alguns exemplos de gêneros textuais: anúncio, artigo de opinião, bilhete, carta, charge, conto, crônica, declaração, palestra, piada, resumo, romance e assim por diante. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, os gêneros notícia e reportagem. Eles são parecidos, né? Eles são afins, são gêneros afins, são gêneros ali da esfera jornalística, certo? Só que a notícia tem características específicas que fazem com que nós a chamemos de notícia, assim como a reportagem também. O artigo de opinião e o editorial são textos dissertativos, argumentativos, só que cada um tem características específicas particulares que fazem com que nós chamemos um de artigo de opinião e o outro de editorial, certo? Isso é gênero textual, tá bom? São as particularidades. Nós podemos identificá-los pelo seu conteúdo, olha só, pelo propósito comunicativo. Para que eu estou escrevendo esse texto, né? Pelo estilo também nós conseguimos identificar, né? E por sua estrutura. Alguns você consegue identificar. Bater o olho, você já sabe o que é. Por exemplo, você está lá no restaurante e aí você pede um cardápio, né? O cardápio tem uma estrutura ali toda esperada, né? Que a gente sabe que aquilo ali é um cardápio e não uma lista de supermercado ou uma receita, enfim. Tá? Vamos lá, continuando, né? Uma pergunta aqui no chat. Dúvidas sobre o conteúdo de hoje. E as sequências textuais? Muita gente confunde, certo, pessoal? Os gêneros textuais com as sequências textuais. As sequências textuais, elas também são chamadas de tipos textuais
ou de tipologias, tá? Você pode encontrar aí nos livros didáticos, nas provas, de um jeito ou de outro, tá bom? Ó, e elas são as bases que constituem os gêneros textuais. É a forma como os gêneros que a gente viu aqui no slide anterior vão ser organizados, tá? Então, por exemplo, elas geralmente são reconhecidas por sua natureza linguística, ou seja, pela forma como as palavras e ou ideias aparecem nos textos. Então, por exemplo, você vê que um texto ele tem muitas descrições, né? Ele tem muitas características, certo? Você vê que aparecem muitos adjetivos ou locuções adjetivas naquele texto. Ele vai ser de uma sequência, por exemplo, descritiva, né? Se o texto possui muito verbo no modo imperativo, né, que pede, que manda, que ordena, ou que solicita, né, que dá instruções, que se refere muito a você, né? Então, muito provavelmente esse texto ele vai ser organizado na sequência tipológica da injunção, né? E esses aqui são os exemplos de sequências, certo? Que a gente estuda muito no colégio, enfim, né? A narração, a argumentação, a exposição, a descrição e a injunção. Existem outras, como a predição, a dialogal, né? Mas esses são os que a gente estuda mais na escola, esses tipos de texto aqui, tá certo? Vamos lá. E como é que você identifica um gênero textual e uma sequência textual? Qual a diferença entre eles? Bom, o gênero textual você pode identificar pela estrutura composicional, ou seja, como eu disse para vocês, né? Você bate o olho no cardápio e você já sabe que é um cardápio, pela estrutura como ele vem ali, né? Tem ali o prato, o valor, né? Geralmente tem as imagens da comida, da bebida, enfim, né? Alguns gêneros textuais, eles têm uma estrutura bem prototípica que você bate o olho e você já sabe o que é, tá certo? Outros não, outros você tem que ler direitinho, né, para ver em qual vai se encaixar, qual gênero textual vai ser aquele ali, certo? Nós podemos também identificar o gênero textual pelo tema, né? Por exemplo, a redação do Enem, que sei que vocês estão treinando aí com as nossas professoras maravilhosas, Janiele, Ana Cláudia, Rita Cina. Vocês estão treinando o gênero redação do Enem. Então, qual é o tema, geralmente, das redações do Enem? Você vai falar na redação do Enem sobre amor? Vocês já viram um tema desse tipo? Sobre, sei lá, enfim, você sabe que ali vão cair temas relacionados a discussões, a problemáticas sociais, vamos dizer assim, né? Questões importantes dentro da nossa sociedade, educação, meio ambiente, saúde, certo? Não que não possa cair um tema, vai que, né, cai aí um tema sobre amor, né, mas esse amor não vai ser trabalhado ali de uma forma lírica, né, como existem outros gêneros para isso, né, ele vai ser trabalhado de uma forma que você possa dissertar e argumentar sobre ele, certo? O estilo também, o estilo do autor do texto faz com que a gente identifique qual é aquele gênero textual, tá? Se o gênero textual ele vai direto ao ponto, tem uma linguagem clara, objetiva, né? Ele vai ser ali, por exemplo, uma notícia, uma reportagem, um artigo científico, né? Se ele já tem ali uma linguagem metafórica, um sentido figurado, talvez ele vá ali para o poema, né? Pode ser um romance, um conto, né? Os textos que são literários, né? Uma dicasinha para vocês saberem identificar o gênero textual, pessoal, o gênero textual é o nome do texto. Então, carta, bilhete, o e-mail, o conto, a fábula, o romance, certo? É o nome do texto, tá?
E a sequência textual, ou o tipo textual, ou a tipologia, eles são identificados, pessoal, pelos aspectos lexicais e sintáticos, pelos tempos verbais e pelas ligações lógicas presentes no texto. Ou seja, como eu disse para vocês, se o texto ele apresenta muitos verbos no modo imperativo, né? Pode ser que seja ali um anúncio publicitário, né? Ou, desculpa, pode ser que esteja ali, né, na sequência injuntiva, né? Que são aqueles textos, aquelas sequências textuais que dão instruções, né? Se tem muitos adjetivos, né, muita caracterização, você já sabe que vai ali para o lado da sequência textual descritiva, né? Se tem ali relações lógico-discursivas, né, a partir de conjunções, né, de pronomes, entre as ideias do texto, você está ali defendendo a opinião, trazendo o repertório sociocultural para ligar com essa sua opinião, defendendo um ponto de vista, uma tese ao longo do seu texto, muito provavelmente vai ser da sequência dissertativa argumentativa, certo? Então, é isso que faz com que a gente identifique o que seria o gênero textual e a sequência textual. Vejam que o gênero textual ele é mais específico. Os gêneros textuais nós conseguimos identificar por suas características bem específicas, tá? Já as sequências textuais nós conseguimos identificar pela sua abrangência, tá? E por esses aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, as ligações lógicas, tá? É a forma como o gênero textual vai se organizar, tá certo? Outro detalhe importante, pessoal, é que no mesmo gênero textual nós podemos encontrar mais de uma sequência textual, tá? Mas, para vocês observarem melhor, vamos trazer uns exemplos, né? Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre esse assunto? Sobre gênero textual, sequência textual? Deu para entender direitinho? Querem ver os exemplos para ver se vocês entenderam mesmo? Vamos lá? Olha só. O primeiro texto, o primeiro exemplo que eu trago para vocês aqui é esse que vocês devem conhecer, certo? A Raposa e as Uvas. Alguém já ouviu falar desse texto? Alguém já leu? Há muita gente aqui daqui mesmo, do Ceará, né? Bem-vindo, gente. Muita gente aqui de Fortaleza. Vamos lá? Ó, A Raposa e as Uvas, de Esopo. De cara, assim, pelo título, pelo autor, vocês saberiam me dizer que gênero textual é esse? Me digam aí no chat. Qual seria esse gênero textual? Júlia está dizendo aqui que não entendeu sobre sequência textual. Pois vamos voltar, Júlia, para você entender. Vamos lá. Olha só. Eu vou tentar te explicar aqui nesse exemplo da Raposa e as Uvas, tá certo? Vamos lá. Ó, Japa Corintiano colocou aqui que é a fábula. Exatamente, ó. O Japa Corintiano acertou. A Raposa e as Uvas, esse texto aqui que eu coloquei para vocês, é uma fábula. O que levou o que leva a gente a identificar esse texto como fábula? Deixa eu ler primeiro, né? Vamos lá, diz assim. Chegando uma raposa a uma parreira, viu-a carregada de uvas maduras e formosas e cobiçou-as. Começou a fazer tentativas para subir. Porém, como as uvas estavam altas e a subida era íngreme, por muito que tentasse, não as conseguiu alcançar. Então disse: estas uvas estão muito azedas e podem manchar-me os dentes. Não quero colhê-las verdes, pois não gosto delas assim. E dito isso, foi-se embora. Bom, gente, Japa já disse aqui que esse texto é uma fábula. O que foi que você identificou nesse texto que fez com que você dissesse que ele era uma fábula? Isa disse que era um conto. Ó, gente, não é conto. Não é conto porque o conto ele já tem outras características que vão diferir. Mas vocês, muito bem, vocês estão dando... vocês estão tentando adivinhar qual é o gênero, né?
E dando exemplo de textos narrativos, ou seja, da sequência textual narrativa, tá? Que é uma das sequências, como a gente pode ver aqui, ó, narração, argumentação, exposição, a descrição e a injunção. Vocês já identificaram a sequência textual, que é a narrativa. Por que vocês identificaram que a sequência é narrativa? Porque aqui nós estamos contando uma história, né? Nesse texto se conta uma história. A história de quem? Da raposa e das uvas, né? Aí, qual é o gênero textual especificamente? Jaba falou que é a fábula. Como é que a gente sabe que é a fábula? Características específicas da fábula. Me digam aí. Por que é uma fábula? Por que não é um conto, é uma fábula? O que diferencia o conto da fábula? O gênero textual fábula do gênero textual conto. Alguém saberia dizer aí no chat? Diquinha, personagens. Olha só, olha que a dica, né? Eu perguntei para vocês no início, de cara, por esse título, por esse autor, vocês conseguem identificar qual é esse gênero? A Japa colocou aqui, ó. O Esopo é muito conhecido, é um famoso. Esopo é famoso por suas fábulas, então é um escritor de fábulas muito conhecido. Então, se você tem essa informação prévia, já é uma dica para você saber identificar qual é esse gênero textual. Né, os escritores de fábulas, né? Outra dica. Olha, Viviane disse aqui, porque ela traz uma lição. Muito bem, Viviane, as fábulas trazem lição. Eu não coloquei aqui a moral da história para não ficar muito na cara que era uma fábula, né? E mesmo assim vocês acertaram, vocês são brilhantes. Ó, não coloquei a moral, mas ela não precisa estar explícita para a gente saber que é uma fábula. Toda fábula traz uma lição de vida, né? Uma moral da história. Qual seria a moral aqui dessa história? A raposa queria muito as uvas, né? Começou aqui o texto dizendo que ela queria muito, o narrador dizendo que ela queria muito as uvas, né? E depois ela não conseguiu alcançar as uvas e deu essa desculpinha aqui que as uvas estavam verdes, estavam azedas, iam manchar os dentes, né? Qual seria a lição dessa história, a moral da história? Nós podemos dizer que aquele ditado, aquele velho ditado, né? Quem desdenha quer comprar, né? Às vezes a gente se desfaz muito de uma coisa, mas lá no fundo a gente quer aquela coisa, né? Então, essa poderia ser a moral da história, né? E vocês também, muitos disseram aqui, ó, animais é outra característica, né? Carlos disse animais, que mais? Letícia disse aqui, ó, porque a interação entre animais, eles falam, traz lição, olha, já foi colocando mais características do gênero fábula, né? Exatamente, ó. O gênero fábula, ele tem essas características específicas, certo? Geralmente os personagens são animais, certo? Conta a história de um animal, né, que passa por uma determinada situação, né, uma situação aqui de conflito, né, que é típico dos textos narrativos, né, um elemento da narrativa, o conflito, e tem uma lição, né, passa uma moral esse texto. É um texto de ensinamento, vamos dizer assim, certo? Uma moral social. Essas são as características que nos levam a crer que esse texto é uma fábula e não um conto, certo? O conto já vai ter outras características que vão nos levar a identificá-los como conto, certo? Então, por exemplo, é um texto narrativo, o conto também, só que geralmente os personagens não vão ser animais, certo? Vão ser pessoas. O conto, ele, apesar de ser menor do que o romance, que é outro gênero narrativo, né? Ele vai ter uma densidade, né? Geralmente tem poucos personagens, a história vai acontecer ali num
determinado local, né? Diferente dos romances, que geralmente acontecem em vários espaços diferentes. Tem vários núcleos, personagens importantes que compõem a história, certo? Então, vejam que eu apontei para vocês 3 gêneros textuais da tipologia ou da sequência narrativa, né? Que é o romance, o conto e a fábula. Mas cada um deles vai ter características diferentes que fazem com que a gente chame de conto, de fábula, de romance, certo? Aí, qual é a sequência textual aqui da fábula, do conto, do romance? É a sequência narrativa. Como é que vocês sabem disso? Porque vocês viram aqui, ó, que tem verbos, né? Que estão sendo utilizados geralmente no passado, né? Que estão contando uma história, certo? Esses verbos são mobilizados com esse objetivo, de contar essa história, tá certo? E aí isso acontece em vários gêneros textuais, tá certo? Ok? Deu para entender a diferença de sequência textual para tipo textual? Aqui a sequência ela é narrativa. O texto está narrando uma história, está contando uma história. Tem o narrador, tem os personagens, acontece num determinado espaço, tem o tempo e tem o enredo, que é a história em si, certo? É a própria história, tá? Esses são os elementos que constituem um texto narrativo. E é por isso que vocês conseguem identificar a sequência textual narrativa, certo? No conto, Júlia está perguntando aqui, professora, no conto não tem personagem? Tem personagem sim, não tem personagens animais, né, como na fábula. Tem personagens, são pessoas, né? O conto é como se fosse um recorte do romance. O romance, gente, ó, não, tem gente que confunde o romance gênero textual com o romance a história de amor, né? O romance, o gênero textual, romance, é aquela história que geralmente é mais longa, que vocês leem nos livros, nas obras dos autores que vocês gostam, né? Que pode ser de vários temas, né? Pode ser de vários estilos, pode ser um romance de terror, pode ser um romance de ficção científica, pode ser um romance realmente de amor, né? Vários estilos, vários gêneros, né? Mas os romances, eles têm vários personagens, acontecem em vários espaços diferentes, né? Tem várias tramas acontecendo ali, se desenrola de forma mais longa, né? O conto não, o conto geralmente ele é menor, tem uma densidade, né? Mas ele é menor, né? Tem poucos personagens, geralmente se resume a um núcleo familiar, né? Acontece em um lugar, geralmente, porque ele é menor do que o romance. E é isso que diferencia o conto do romance, certo? A crônica, por exemplo, a crônica também é um texto narrativo. E às vezes a linha é muito tênue entre diferenciar uma crônica de um conto, certo? Mas qual é a principal diferença, vamos dizer assim? A crônica, enquanto o conto é um texto que é mais denso, tem uma densidade maior, né? A crônica geralmente ela vai abordar fatos do dia a dia de maneira mais leve, tá? Às vezes até bem humorada, né? Nós temos vários cronistas famosos, né? Que vocês já devem ter lido textos dele, né? Como Luiz Fernando Veríssimo, como Milo Fernandes, né? Então vejam, ó, todo texto narrativo ele tem personagens, tá, Júlia? Mas os da fábula, por exemplo, vão ser animais, né? Os dos contos, dos romances, né? De outros gêneros narrativos vão ser pessoas, certo? Ok? Deu para entender? Podemos ir para o próximo exemplo de gênero textual e de sequência textual. Vamos ver se vocês descobrem aí. Olha só. Temos aqui esses dois textos. Vou ler aqui o primeiro. Não sei se é da época de vocês, né? Mas olha só, esse aqui.
Big, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles num pão com gergelim. Big Mac, simplesmente perfeito, né? Quase que eu canto aqui a musiquinha, que ficou muito famosa aí há uns tempos. Esse outro aqui, olha só. Adivinha o que é? Leite condensado, caramelizado, coberto com flocos crocantes e o delicioso chocolate Nestlé. Estamos falando do Choquito, né? O único recheado com leite condensado, qualidade Nestlé. Meu povo, me digam aí, primeiramente, que gêneros textuais são esses aqui? Esses dois. Propaganda, sim, anúncio publicitário, né? Não, não é uma notícia, gente. Já acertou aqui, propaganda, né? Anúncio, propaganda, anúncio publicitário. O Henrique também colocou aqui anúncio. Muito bem, anúncio de quê? De produtos, né? São anúncios aqui publicitários com a intenção de quê? De vender. No caso aqui, o sanduíche, né? Pela marca famosa aí, McDonald's. E aqui no outro anúncio, o chocolate, né? Pela marca famosa Nestlé, certo? Ó, que características vocês observaram que fizeram vocês caracterizarem esses dois, chamarem esses dois textos aqui de anúncio ou de propaganda? Ora, a linguagem utilizada aqui, pessoal, ela é toda voltada para o leitor, né? Para quem está acompanhando esse texto, né? Então, tem uma linguagem aqui, uma linguagem apelativa, né? Uma função da linguagem apelativa. E que apelo é esse? Para você comprar, né? É um anúncio publicitário que tem um objetivo. Qual o propósito desses anúncios aqui? É a compra, tá? Outra característica importante para você identificar os gêneros, né? São os propósitos comunicativos, né? As funções sociais. No caso aqui, não tem uma função social, né? Tem o propósito aqui da compra, né? Da venda, fazer o leitor, né? Quem está ali recebendo aquela mensagem comprar aquele produto, certo? E qual seria a sequência tipológica ou tipo de texto que está presente nesses dois anúncios aqui? Vamos voltar lá. Seria, para vocês verem, seria a narração novamente. Ó, seria a narração, seria a argumentação, a exposição, a descrição, a injunção. O que seria? Lembrando que injunção ou textos da tipologia injuntiva são aqueles textos trazem instruções, né? Que pedem, que solicitam que o leitor, né? O receptor da mensagem, ele tome uma atitude, seja ela de conscientização, de compra, enfim. E aí, qual seria a sequência tipológica presente aqui nesses anúncios? Vocês acham que está assim predominando, né? Vocês acham que é a narração, a descrição, a argumentação, a exposição, a injunção? O que vocês acham? Olha só, eu tenho aqui Big Mac. Vamos ver como é que está organizado esse texto, que é assim que a gente identifica a tipologia ou as tipologias presentes nele, certo? Nos gêneros textuais. Olha só. 2 hambúrgueres. Como é que é feito o Big Mac? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles num pão com gergelim. Big Mac, simplesmente perfeito. Olha só, essa palavrinha aqui se referindo ao produto que está sendo ali anunciado, né? Nesse outro aqui, ó, leite condensado, caramelizado, coberto com flocos crocantes e o delicioso chocolate Nestlé. Né? O que é isso? Nós estamos falando do Choquito, né? Características do chocolate, né? Vejam aqui que nesse anúncio, por exemplo, o anunciante se refere diretamente ao leitor, né?
a quem está acompanhando aqui esse anúncio, né? A partir do adivinhe, né? E aí, gente? Isabel disse que a descrição. Nos dois textos, nós podemos ver a tipologia da descrição, não é mesmo, pessoal? Predominando, né? Nesse aqui, nós temos uma outra tipologia também, formando, organizando esse anúncio, né? Agora, nos dois, nós temos descrição. Aqui a descrição do Big Mac, né, do sanduíche, e aqui a descrição do chocolate, né? Nós temos também, ó, vejam aqui, ó, o perfeito, né, a característica, o adjetivo aqui relacionado ao sanduíche, né? Ok? Aqui também, ó, outras características, o único recheado com leite condensado, né? Qualidade Nestlé, transformando Nestlé em um adjetivo também, né? Ou seja, querendo dizer aqui que a Nestlé tem uma qualidade muito boa, não é? E nesse, como eu disse para vocês, ó, nos dois, vejam, são dois textos publicitários, são dois anúncios. O gênero textual, qual é o nome desses dois textos? Anúncio publicitário, propaganda. Como é que eles se organizam? Qual é a sequência tipológica que está predominando neles? A descrição, tanto nesse quanto nesse. E esse também ainda tem aqui, ó, o adivinho o que é, né? Se referindo diretamente ao leitor aqui desse texto, né? Nós temos também aqui o texto injuntivo, né? Porque ele dá um comando. Então, além da descrição, nesse segundo anúncio, nós temos também a tipologia, a sequência textual injuntiva, certo? Estão começando a entender? Deu para entender aí a diferença entre gênero textual e sequência tipológica? Gênero textual é o nome do texto. Sequência tipológica é a forma como os textos vão se organizar, tá certo? Posso ir para o próximo exemplo? Vamos lá. Esse texto aqui, ó, vocês olhando assim de cara, vocês acham que é o quê? Que texto é esse? Às vezes, ó, as referências também, ó, é muito importante, pessoal, quando vocês estão resolvendo questões do Enem, de concursos, enfim, vocês olharem tudo da questão, certo? As referências, que às vezes nas referências tem algumas dicas sobre as questões, certo? Vamos lá. Que gênero textual é esse aqui? Ó, começa aqui com o nome da candidata, é um texto aqui da cartilha do participante do Enem 2025, que vocês podem ter acesso no site do INEP, certo? E aí, vou ler só o primeiro parágrafo para vocês. Diz assim, ó. O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, retrata o cotidiano da própria autora, mulher negra e pobre, que viveu na favela do Canindé na década de 1960, em São Paulo. Conforme exibido na história de vida de Carolina e expandindo esse cenário para a realidade atual, infelizmente, ainda são perceptíveis desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Assim, destacam-se o racismo estrutural e a negligência por parte da sociedade como aspectos dessa preocupante problemática em solo nacional. E aí, pessoal, qual é esse gênero textual? Qual é o nome desse texto? O nome do texto, hein? Vocês estão estudando aí. Dei a dica lá no começo, né? Tem a dica aqui da referência, ó, cartilha do participante do Enem 2025. E aí, que texto é esse? É uma redação do... Isa está dizendo aqui que deu para entender. Show, Isa. Acho que está com um delayzinho aqui, pessoal. Mas, ó, esse texto aqui é uma redação do Enem, certo? Na verdade, é uma parte, certo? São só os 2 primeiros parágrafos, para não
também não ficar assim tão de cara para vocês adivinharem. Mas aqui já tem muitas dicas, né? Tem aqui a referência, tem aqui o primeiro parágrafo, que é o de introdução, que eu sei que vocês estão estudando, né? Que a pessoa já traz aqui um repertório sociocultural da Carolina Maria de Jesus para relacionar o tema, que foi o tema do ano retrasado de 2024, né? Que foi a questão da valorização da herança africana no Brasil, certo? Então, esse texto tem várias características, né, características específicas que fazem com que nós o identifiquemos como a redação do Enem. E se eu tivesse colocado aqui a conclusão, aí que vocês teriam mais certeza que era uma redação do Enem, porque a conclusão do texto do Enem, ela é bem específica, porque nela vocês têm que trazer uma proposta de intervenção, uma sugestão para solucionar o problema que está sendo abordado ao longo do texto, certo? Isso é típico, específico das redações do Enem, por isso ela é um gênero textual. Mas agora me digam, essa é fácil, essa pergunta, qual é a sequência tipológica que está presente aqui, né, que está predominando na redação do Enem? Qual é que vocês passam o ano todinho estudando para escrever lá no dia? Qual é o tipo de texto? Vamos lá, é a dissertação. Raquel disse aqui, isso. E além de dissertar, nós fazemos também um outro movimento dentro da redação do Enem, que é qual movimento, além do dissertar? Esse texto ele está sendo organizado de forma dissertativa, por quê? Porque está abordando um tema. Qual é esse tema? O tema da herança africana, certo? Nós temos aqui uma introdução, o começo de um desenvolvimento. Se nós formos ler o restante do texto, nós temos um outro desenvolvimento, né, um outro parágrafo, e finalizamos com a conclusão, que é a estrutura básica de um texto dissertativo. Ele é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Além de dissertativo, ele é também, muito bem, Isa, dissertativo argumentativo. Por quê? Além de abordar um determinado tema, você vai também argumentar. Você vai trazer a sua opinião, mas você vai trazer também argumentos fortes para relacionar a essa opinião, tá certo? Que são os repertórios socioculturais aí que vocês vão mobilizar para argumentar, para deixar o seu ponto de vista mais forte, mais contundente, tá certo? Muito bem, vocês estão arrasando. Vamos para o próximo exemplo. Já teremos resolução de questões, tá? Esse aqui foi o nosso último exemplo daqui, né? Um texto narrativo, textos descritivos, um dissertativo argumentativo, né? E aí nós também não poderíamos deixar de falar sobre os gêneros digitais, certo? Vamos lá. O que são os gêneros digitais, pessoal? Os gêneros digitais são esses textos que surgiram com o advento da internet, com o advento das novas tecnologias, das tecnologias digitais da informação e da comunicação, né? Então, são esses gêneros que surgem, né, aí nos meios virtuais. Então, por exemplo, o e-mail, né, é um exemplo de gênero digital. Que mais? Os podcasts, né, que nós escutamos muito hoje em dia, as postagens que vocês fazem aí nas redes sociais, né, os blogs, né, que hoje nós usamos muito mais os vlogs, né, que são os blogs em vídeos, vamos dizer assim, os chats, olha aí, vocês utilizando aí um gênero digital, né? A live, olha só esse formato de aula, né, que eu estou aqui, vocês estão aí me acompanhando de forma síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, né? Mas ela pode ficar gravada para ser acompanhada em um outro momento, certo? O currículo web,
os GIFs, as fanfictions, né, os memes, certo? Tem vários gêneros digitais. Eles, como os gêneros textuais, surgem a cada dia, sempre mais, são infinitos e dependem das nossas necessidades de comunicação, certo? Ok? Vamos para as nossas questões. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Olha só. Eles caem muito, gente. Tem uma competência específica, né? Tanto sobre os gêneros textuais como sobre as tecnologias digitais da informação e da comunicação, que é a competência 9 da prova de linguagens, né? Então, as questões, né, que versam sobre esse tema, sobre os gêneros digitais, sobre os meios de comunicação, sobre as novas tecnologias, sobre como elas impactam a nossa vida, né, estão lá na competência 9 da prova de linguagens. E vocês, algumas questões vão trazer as habilidades dessa competência, tá certo? Mas hoje nós estamos ainda na primeira competência, porque nós estamos estudando o texto, tá? A partir dos gêneros textuais e das tipologias, tá certo? Dos seus propósitos, das suas funções, tá? Estão preparados para resolver as questões? Me digam aí. Posso ir para elas? Alguma pergunta aí no chat? Vamos lá. Resolução de questões do Enem. Olha aí o exemplo aqui dos memes, né? Das figurinhas aqui, famosa Nazaré, né? Pensando, calculando, famosa Gretchen aqui também, desesperada com essa resolução de questões. Vamos lá para as questões? Primeira questão que a gente vai resolver hoje, pessoal, é uma questão do Enem de 2025, ó, do ano passado, bem quentinha, tá certo? Vamos lá? Tomar aqui uma aguinha enquanto vocês voltam. Vamos lá, pessoal, acompanhar. Vamos lá. Acompanhei a leitura do texto, tá? Em 1995, os Genipapo Canindé quebraram a tradição da sucessão masculina e nomearam Maria de Lourdes da Conceição Alves como sua líder. Desde então, a cacique pequena guia o povo em grandes batalhas pelo direito à terra, educação, saúde e cidadania. Hoje, a anciã de 73 anos prepara 2 filhas para lhe sucederem quando ela tombar e pai Tupã a levar. É a forma que eles têm de tratar a morte, né? Hoje, 129 famílias do município de Aquiraz são reconhecidas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, como indígenas. Principal luta de Pequena para o seu povo desde o início. Em 1995, fui a Brasília e tive a oportunidade de conversar com o presidente da FUNAI. Pedi que mandasse o povo dele, na aldeia, para fazer o estudo da nossa mãe terra e de nós. 2 anos depois, vieram os antropólogos, que concluíram: nós era índio sim, diz ela. Há cerca de 8 anos, Pequena adoeceu e ficou entre a vida e a morte. Nesse momento, precisou escolher entre os 16 filhos quem assumiria sua missão quando partisse. Reunida, a família decidiu sobre a sucessão. Disseram que, como eu era a primeira cacique mulher do Ceará, acharam melhor colocar 2 filhas. Aí o textozinho do Enem 2025. E aí a questão diz assim: ao abordar a realidade da etnia Genipapo Canindé, essa reportagem, ó, já diz o nome do gênero, tá? Aqui no enunciado da questão, pessoal. Então, é uma reportagem. Cumpre uma função social quando destaca o ou a, ó, outra palavrazinha chave, tá? Outra expressão chave do enunciado é função social, porque quando a gente estuda
os gêneros textuais e as tipologias, a gente estuda o propósito comunicativo, a função social, certo? Dos gêneros ou das tipologias, tá certo? E aí, ao abordar a realidade da etnia Genipapo-Canindé, essa reportagem cumpre uma função social quando destaca o ou a quantidade de famílias indígenas em Aquiraz, B, força da tradição nas comunidades indígenas, C, estudo sobre a demarcação das terras indígenas, D, protagonismo feminino na linha sucessória desse povo, ou é reconhecimento dessa comunidade pelo governo brasileiro? O que vocês acham, pessoal? Qual é a letra correta? Qual é o item correto? Japa está dizendo aqui que é letra D. Ana Luísa também está dizendo que é letra D. E aí? Alguém acha que é outro item? Alguém concorda com Japa e com a Ana Luísa? E aí? Mentes Brilhantes também acha que é D. Todo mundo acha que é D? Ninguém tem dúvida com outro item? Pessoal, vocês estão certíssimos, certíssimas, afiados, certo? Olha só. O item correto é justamente o item D, tá? O protagonismo feminino na linha sucessória desse povo, certo? Essa é a função social da reportagem, dessa reportagem que eu acabei de ler, tá? E como é que vocês chegam a essa resposta? Vocês acharam fácil essa questão? Vejam, pessoal, que os distratores, que são as respostas incorretas, elas não são respostas absurdas, não são itens absurdos. Muitos deles estão lá no texto. A questão da quantidade de famílias indígenas em Aquiraz, né? A força da tradição das comunidades indígenas, estudo da demarcação de terras indígenas, reconhecimento dessa comunidade pelo governo brasileiro. Todos esses distratores, essas respostas incorretas, elas estão lá no texto. E isso pode fazer com que a gente tenha dúvidas ou até mesmo erre a questão. Mas vocês têm que ficar ligados nas palavras-chave que aparecem no enunciado, tá certo? Olha só, aqui ele traz a questão do gênero que está sendo analisado, é a reportagem, e ele está perguntando aqui sobre a função social, tá? E essa função social dessa reportagem, ela se dá quando se destaca o quê? Então, a questão pergunta o que é que está em mais destaque, o que essa reportagem está enfocando, que no caso é o protagonismo feminino na linha sucessória desse povo. Conta aqui a história pouquinho relata, né, sobre a mãe pequena, a cacique pequena, conta a luta para poder reconhecer os indígenas, né, da sua hierarquia, do seu grupo, e conta aqui, né, o que ela vai fazer quando ela se for, né, quem é que ela vai escolher, né, e ela quer escolher dentre os 16 filhos as duas mulheres, né, ou uma ou outra para sucedê-la como cacique, né. Vocês acertaram muito bem, estão de parabéns, viu? Entender é a resposta correta da questão 1. Vamos para a segunda questão? Vamos lá? Gente, vejam, função social é uma expressãozinha chave, tá certo? Para o estudo dos gêneros e das tipologias textuais, tá certo? Olha só, o Enem gosta muito de trabalhar com anúncio publicitário, por isso que eu trouxe aqueles dois lá para vocês, do Big Mac e do Choquito, certo? Vamos dar uma olhadinha nesse aqui? Foi uma questãozinha do Enem de 2022, tá? E diz assim: quanto custou? Proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual sua opinião? Vejam aqui que tem uma função meio metalinguística, né? O anúncio dentro do anúncio, né? Olha só.
O enunciado diz assim, já estou vendo aqui ó, a expressãozinha chave, ó, função social novamente, tá? Às vezes o enunciado é bem bonzinho que ele já destaca logo o que ele quer de você, tá certo? Esse aqui é um exemplo. Vamos lá. Considerando-se a função social dos posts, olha só, o gênero textual analisado aqui são os posts, tá? Essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero com o objetivo de, item A, promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo. Item B, divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Item C, responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos. Item D, delegar a gestão de projetos de lei ao contribuinte. Ou item E, assegurar a fiscalização dos gastos públicos. O que vocês acham, gente? Qual seria a opção correta? Item A, B, C, D ou E? Me digam aí, pessoal aí no chat. Qual seria a resposta correta para a segunda questão? E aí, gente? Pessoal aí no chat, vamos lá. Qual a resposta correta? Item A, B, C, D ou item E? Fácil? Qual seria? Promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo, divulgar o projeto sobre transparência na administração pública, responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos, delegar a gestão de projetos de lei ao contribuinte ou assegurar a fiscalização dos gastos públicos. Item E, assegurar a fiscalização dos gastos públicos. Alguém acha que é outra opção, outro item? Quanto custou? Proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual sua opinião? Juliana acha que é, Paulo também acha que é. E aí? Acho que é Nana, Naná, não sei. Acha que é item B. Divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Então, estamos aqui entre assegurar a fiscalização dos gastos públicos ou divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Qual seria a opção correta? Vocês acham que a função desse post, né, junto com a peça publicitária, né, que é o gênero que está sendo trabalhado no post, né? O objetivo é divulgar o projeto ou é assegurar a fiscalização? Viviane disse que é B. Ó, tá empate aí, viu, gente? Duas pessoas acham que é item E, duas pessoas acham que é item B. E aí, tem alguém para desempatar? Opa, Gabi desempatou aqui, ó. Disse que é B também. Acho que é B. Será que é B, gente? Ou será que é? Olha só, vocês acham que esse post, tá? Ele está assegurando a fiscalização? Ou ele está divulgando o projeto? Ó, proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. E aí? Qual a sua opinião?
o fato disso estar aqui escrito está assegurando a fiscalização? Ou ele está apenas divulgando o projeto? Acertou quem disse divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. É tanto, pessoal, que ele pergunta aqui embaixo, ó, qual a sua opinião, né, sobre essa proposta, certo? De divulgar o gasto com anúncio na própria peça publicitária, né, fazer esse jogo aí metalinguístico, certo? Isso aqui não está garantindo a fiscalização, não está assegurando a fiscalização. Essa divulgação, ela não assegura, né? Esse post, ele está divulgando esse projeto, tá certo? Ó, vejam como a gente fica em dúvida, né? Poderia muito bem ser, né? Ó, a gente vê essa parte, esse texto aqui bem destacado, né? Quanto custou? Né? Proposta obriga órgão. Aí você já vai logo para assegurar a fiscalização, você já pensa logo aqui na fiscalização, está fiscalizando aqui, né, a partir dessa proposta, tá? Mas não não está perguntando o objetivo da proposta, entendam? Está perguntando o objetivo aqui do post, né? Tá certo? E o objetivo é esse, divulgar o projeto, ok? Então, bom a gente prestar muita atenção, tanto nos itens, porque eles são passíveis, né, de serem as respostas corretas, como eu disse para vocês, os distratores, que são as respostas incorretas, não são respostas absurdas, tá? E é por isso que a gente fica com muita dúvida. Mas com a prática, vocês treinando aqui no Super Enem e com os professores de vocês que estão na escola ainda, certo? Vocês vão conseguir chegar lá no Enem, ó, tinindo, arrasando, tá? Acertando tudo. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Olha só. Terceira questão traz um texto da maravilhosa Clarice Lispector, gente. Vocês gostam de Clarice Lispector? Já leram Clarice Lispector? Se não, estão perdendo tempo, viu? Vão ler Clarice Lispector, por favor. Olha só, é uma questão do Enem de 2022, certo? E o título do texto diz assim, ser cronista. E ela diz, sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Parece o nosso início da aula de hoje, né? Vocês tentando adivinhar os gêneros textuais e as sequências tipológicas, né? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. E também sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de em breve publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa notei. Basta eu saber que estou escrevendo para o jornal, isto é, para algo aberto facilmente por todo mundo e não para um livro que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal, apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. Olha só, pessoal, a Clarice Lispector abordando na crônica a questão de ser cronista, né?
dizendo aí todas as suas impressões sobre esse gênero, sobre o escrever, o ato de escrever crônicas, né? Aí no movimento metalinguístico, né? Ela usa a escrita para falar sobre o próprio ato de escrever, usa a crônica, o gênero crônica, para falar sobre o ato de escrever a crônica, né? Vamos para a questão, vamos lá. Olha só. No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica. Olha só, mais explícito impossível de que a questão está tratando sobre o gênero textual e as suas características, né, pessoal? Então, a autora questiona características do gênero crônica como relação distanciada entre os interlocutores, B, articulação de vários núcleos narrativos, C, brevidade no tratamento da temática, D, descrição minuciosa dos personagens, ou é público leitor exclusivo? Não sei se vocês lembram lá do comecinho da live que eu falei um pouquinho a respeito do gênero crônica, né? E a Clarice também aborda aqui o gênero crônica, diz o porquê que ela não gosta muito de escrever crônicas, né? E é justamente isso que está perguntando no enunciado da questão. Por que ela não gosta de escrever crônicas? Que característica da crônica ela não gosta? Vocês acham que essa relação distanciada entre os interlocutores, articulação de vários núcleos narrativos? Eu disse lá no comecinho da live que geralmente os romances, eles são os textos que vocês leem nos livros, né, são maiores, né, são histórias maiores, que têm mais núcleos narrativos, né, que tem mais personagens, né, acontecem em espaços diferentes, até em tempos diferentes também, né? O enredo, a história, ela é maior, ela é mais longa, né? Tem mais espaço para você detalhar, né? Detalhar personagens, ambientes, enfim. Qual item, meu povo? Vamos lá, deixa eu ver aqui no chat. A Aline diz que é item C, brevidade no tratamento da temática. Paulo diz que é A, relação distanciada entre interlocutores. Isabel diz que é C, Aline diz que é C, Isa diz que é C, tá ganhando C aqui, brevidade no tratamento da temática. Vocês acham que essa é uma característica da crônica e que é uma característica que a Clarice não gosta? Vamos retomar aqui o texto. Me digam em que partes vocês encontram essa resposta do item C. Olha, já começa o texto dizendo que não é cronista, né? Mas que tem meditado, tem refletido muito sobre o assunto, né? E aí ela vai falando aqui, vai abordando, vai escrevendo, né? Olha só. Cadê? Ela diz que muda, né? Quando ela vai escrever crônica, né, para o jornal. Não é que desagrade mudar, né? Mas a Clarice, ela se considera também uma autora, se considerava uma autora profunda, né? E a crônica meio que não dá para essas profundidades, vamos dizer assim, não tem espaço para essas profundidades. Lembra que eu falei para vocês no início da live que os contos, uma diferença assim marcante do conto para a crônica, eles são gêneros que são bem parecidos, são gêneros narrativos, né? Mas o conto ele é mais denso. E é justamente o gênero textual que a Clarice talvez mais escreveu, né? Mais se dedicou a escrever foram os contos, né? Já a crônica não. A crônica ela é uma narrativa mais leve, que aborda assuntos do dia a dia de maneira leve, né? E ela é rápida, né? Olha só, e ela vai colocando essas características aqui no texto, ó. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica?
Ser mais leve, ó, outra característica da crônica. Só porque o leitor assim o quer. Divertir, eu falei para vocês, né, que muitas crônicas têm esse tom humorístico, né? Citei até Luiz Fernando Veríssimo, Milor Fernandes, que tem essa característica do humor nas suas crônicas, né? Fazer passar uns minutos de leitura. E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Então, tá aqui a resposta, né, gente? O que desagrada a Clarice nas crônicas, nesse gênero, é justamente o que vocês disseram, hein? A brevidade no tratamento da temática. Exatamente, meu povo. Essa característica de ser breve demais e não dar tempo para você refletir de forma profunda sobre os personagens. Ora, a maior característica da Clarice, né, uma das maiores, logicamente, é a profundidade com que ela aborda os seus personagens, a profundidade psicológica, as análises profundas, né, dos seus personagens. A crônica não dá tempo de fazer análises profundas, né? Por isso que ela não gosta de escrever crônicas. Então, isso nos leva ao item C, certo? Que vocês poderiam chegar a ele tanto por conhecer as características do gênero crônica, e essa, né, da brevidade, tá certo? Quanto também, se vocês conhecessem, né, a vida da Clarice, a história da Clarice, que ela gostava de escrever contos, né, enfim, certo? Mas essa característica a gente consegue identificar, né, pelo próprio texto, tá certo? Mesmo que você não saiba nem nunca tenha lido a Clarice Lispector, certo? Muito bem, gente. Isso, olha só, a Aline está dizendo aqui, o livro demora mais. Exatamente, Aline, porque o livro, né, os romances que estão lá nos livros que vocês leem, tem um espaço maior, né? Tem muita gente, por exemplo, que não gosta dos filmes, né, que são baseados nas histórias dos livros, nos romances, né? Por quê? Porque dizem que o diretor, né, o autor lá do filme, o diretor não colocou tudo do livro. Não dá, gente, para colocar tudo do livro. Por quê? Porque são gêneros diferentes, né? O filme é um gênero e o romance é outro gênero, não é mesmo? Então, cada um com as suas particularidades, não é? Então, os livros, os romances, eles têm muito mais espaço para você detalhar, não é mesmo? Eu sei que alguns alunos meus leem uns livros, ó, muito longos mesmo, várias páginas, e leem assim, ó, rapidinho, né? Podemos ir para a próxima questão, vamos lá. Olha só. A Aline está dizendo aqui, inclusive os livros da Clarice para entender demora, é verdade, né? São contos, né? E os romances que ela tem também, como A Hora da Estrela, né? Que são poucos, mas são bem densos, são bem profundos mesmo, certo? Vamos lá para a questão 4, pessoal, é uma questão do Enem de 2025 também, mas foi um Enem, uma edição do Enem do ano passado, que ela foi feita para as cidades que realizaram a COP30, né, que aí não puderam ser no mesmo dia, que foram as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, lá no Pará. A questão diz assim, aliás, o texto da questão diz assim: a importância da leitura de alto nível. A leitura de alto nível é a nossa ferramenta mais poderosa para o pensamento analítico e crítico. Os signatários deste manifesto pedem o reconhecimento da relevância permanente da leitura de alto nível na era digital. Em um ambiente de informação cada vez mais complexo, os cidadãos informados precisam ser capazes de distinguir fontes válidas de não válidas e ajustar de maneira flexível o comportamento de leitura a contextos variados. O ato de leitura de alto nível é um exercício de atenção e paciência cognitiva, expandindo vocabulários e capacidades conceituais, desafiando ativamente as preconcepções dos leitores.
São especialmente os textos de formato longo, como livros, olha só, que aprimoram nossas habilidades de leitura. Portanto, pedimos educação e promoção de leitura, juntamente com avaliação e pesquisa, para reconhecer a importância da leitura de alto nível como uma capacidade de moldar a vida e a sociedade. A educação e a promoção da leitura precisam ir além do ensino de habilidades funcionais e informativas básicas para crianças em idade escolar e focar o processo de desenvolvimento pessoal ao longo da vida, aprimorado pela leitura. O futuro da leitura afeta o futuro das nossas sociedades. Os formuladores de políticas em todas as áreas precisam estar cientes disso. Aí a questão sobre esse texto, que fala e relaciona um pouco com o outro que a gente viu, né, sobre essa questão da profundidade, né, das leituras. Diz assim: esse manifesto, ó, já diz logo qual é o gênero textual. Aí, opa, você já vai acessar o que você sabe aí sobre o gênero manifesto, né? Lançado na Feira do Livro de Frankfurt de 2023, apresenta como marca desse gênero textual um caráter, item A, persuasivo ao combater a leitura digital. B, subjetivo ao traçar um perfil ideal de leitor. C, emotivo ao defender a relevância do livro impresso. D, normativo ao definir medidas educativas necessárias. Ou é reivindicatório ao alertar a sociedade sobre o papel da leitura? Qual item vocês acham que é o correto, pessoal? Me digam aí no chat. Item A, B, C, D ou E. Olha só, gênero manifesto que está sendo analisado, certo? E ele apresenta como marca, né, um caráter persuasivo, subjetivo, emotivo, normativo ou reivindicatório. Francinete disse aqui que é item E. Alguém mais? Vamos lá. Estão analisando ainda? Querem que volte o texto? Paulo também disse que é item E, reivindicatório. E aí, gente? Quem mais? Quem mais? Aline também item E. Vou passar para frente, porque a gente ainda tem duas questões para analisar, tá certo? Pessoal, quando vocês veem o nome do texto, eu acho que eu acho que fica mais fácil, né, para responder a questão. Porque você pensa, manifesto. O que é um manifesto? É aquele gênero textual que vai trazer ideais de uma comunidade, ideais de uma arte, de uma cultura, de um povo, certo? De uma instituição, enfim, né? E esse gênero textual especificamente, né? Vocês viram aqui quais são os ideais, né? Nesse manifesto. Uma das características do gênero manifesto, além de persuadir, é a questão de reivindicar, realmente, certo? Reivindicar algo, né? Reivindicar mudanças. No caso aqui, a reivindicação é pelo quê? É para alertar a sociedade sobre o papel da leitura e a importância de você ler textos de alto nível, né? Que é isso que está colocado no texto que a gente acabou de ler. Certo? Muito bem, vocês arrasaram, pessoal. Tô gostando de ver, viu? Desse jeito, vocês vão acertar todas as questões de linguagens, viu? Do Enem 2026. Tô prevendo aqui. Próxima questão, nós temos o que não poderia faltar numa prova do Enem. Antigamente, não poderia faltar numa prova do Enem textos, poemas do Carlos Drummond de Andrade. Hoje em dia, pessoal, algum texto, alguma canção do Caetano Veloso, né? O pessoal até brinca, vai atrás dele para ele responder a questão, né? Aí vamos lá. Nós temos aqui uma questãozinha do Enem de 2020 que diz assim, acho que vocês devem conhecer.
Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Dá vontade até de cantar, né, gente? Caetano Veloso, maravilhoso. Vamos lá para a questãozinha. Olha só, essa questão é muito boa, pessoal, porque ela aborda justamente, ela traz um conhecimento no enunciado que é importante, que eu disse para vocês no início da live, o de que os gêneros textuais, eles podem apresentar mais de uma sequência tipológica, certo? Geralmente uma vai predominar, mas pode haver outras, né? Além daquela que está predominando, tá certo? E é justamente isso que a questão diz aqui, ó. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são: item A, descritivo e argumentativo, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. Item B, dissertativo e argumentativo, ó, o tipo aí da redação do Enem, né? Pois o enunciador apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. Item C, expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala de seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. Item D, narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve. Ou item E, narrativo e injuntivo, pois o enunciador ensina o interlocutor como andar pelas ruas da cidade, contando sobre sua própria experiência. Qual item vocês acham que é o correto, pessoal? A, B, C, D ou E? Ó, descritivo e argumentativo, dissertativo e argumentativo, expositivo e injuntivo, narrativo e descritivo, ou narrativo e injuntivo? Ah, gente, eu acho que eu não falei para vocês sobre a sequência tipológica expositiva, né? Os textos dissertativos e expositivos, né, são aqueles em que nós abordamos um tema e nós apresentamos informações sobre esse tema. Então, por exemplo, uma aula, né, essa live aqui, ela é da sequência tipológica expositiva. Estou expondo informações aqui sobre determinado tema para vocês, tá? Aí, a partir do momento em que eu dou a minha opinião e trago argumentos para defender a minha opinião, aí ele já vira dissertativo argumentativo, tá certo? Então, qual vocês acham que é? Quais tipologias estão ali imbricadas, organizando a canção do Caetano Veloso, Caminhando contra o Vento? Vou ter até aqui para vocês dizerem qual é. D, a maioria aqui está dizendo que é D. Isabel, Francinete, Viviane, Aline, Juliana. Acho que é D. Isa também acha que é D. Vamos lá. D está dizendo que é narrativo e descritivo. Será, gente? A voz que fala aqui, né, no poema, na canção do Caetano, ela está narrando e está descrevendo? Está contando uma história e, ao mesmo tempo, está descrevendo também. É muito comum dentro dos textos narrativos, pessoal, haver partes descritivas, certo? Olha só. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Olha só. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Vejam aí, ó, ele está realmente, ó, contando que ele está indo, como é que ele está indo, o que ele está vendo, como é que está o sol, está caracterizando esse sol, não é mesmo? Então, aí vê a banca de revista, né? Os beijos de amor, dentes, pernas, Brigitte Bardot, né?
diz aqui como é que ele tá, né? Quando esse sol tá lá nas bancas, né? Esse sol enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, né? E eu vou. Vejam aí que realmente nós estamos acompanhando o que está predominando nessa canção, o texto narrativo, porque o enunciador, né, ele conta sobre suas andanças, ó, eu vou, né, pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que vai descrevendo essa cidade, o sol da cidade, as bancas da cidade, certo? Mais uma vez, vocês arrasaram, meu povo. Item D é o item correto. Estão de parabéns. Vamos agora nesses momentos finais aqui da nossa live de hoje. Vamos para a última questãozinha. Olha só. Vejam aí que a questão é cheia aí de linguagem verbal e não verbal, que o Enem adora também, tá? Vamos analisar aqui, certo? Diz assim: amor, remédio milagroso. Amor, do latim amore, dicionário Aurélio, substantivo masculino. Este produto contém sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou a uma coisa. Devoção extrema. Sentimento de afeto ditado por laços de família. Sentimento terno ou ardente por outra pessoa. Adoração, veneração. Afeição, amizade, carinho, simpatia, ternura. 7. Inclinação ou apego profundo a algum valor ou alguma coisa que proporcione prazer, entusiasmo, paixão. 8. Muito cuidado, zelo, carinho. 9. O objeto do amor. Indicação: solidão, carência afetiva, falta de comunicação, carinho em excesso. Posologia: sem restrições. Vejam aí que é o significado aí do amor, remédio milagroso, aqui nessa parte do texto que a gente está analisando. Na outra parte, tem vários significados que vocês viram aqui, do 1 até o 9, né? Na outra parte aqui você tem medicamento genérico, atenção, este produto pode causar dependência. E aqui na imagem abaixo vocês veem uma mulher beijando um cachorrinho, né? E abaixo dessa imagem nós temos adote um cão no canil municipal. E aí tem o e-mail, né, do canil municipal, certo? Aí vamos ao enunciado da questão. Depois que a gente leu aqui todo o gênero trazido aqui, certo? Essa questão também é muito interessante porque, enquanto a outra versava sobre gêneros que trazem mais de uma tipologia textual, aqui essa questão ela versa sobre gêneros diferentes no mesmo texto, que é a intergenericidade que a gente estuda, certo? Diz assim: nesse texto, o entrelaçamento de vários gêneros textuais é um mecanismo discursivo para, primeiro, quais são os gêneros textuais que estão sendo entrelaçados aqui, pessoal? Nós temos aqui o que seria um verbete, né, da palavra amor. Nós temos o que seria também uma receita, né? Até tem aqui indicação, posologia, todas essas são características próprias do gênero receita, certo? E essa outra parte aqui que dá as definições, essa parte que vem aqui, ó, amor, do latim amore, dicionário Aurélio, substantivo masculino, né? Tudo isso tem nos leva a crer que é o gênero, verbete, dicionário, enfim, tá? E aí nós temos uma campanha publicitária, um anúncio publicitário, um outro gênero, né? Então, vários gêneros se entrelaçando. Então, esse entrelace de gêneros textuais é um mecanismo discursivo para, item A, destacar a fidelidade dos cães, item B,
realçar as vantagens de se adotar um cão. Item C, mostrar a dependência decorrente do amor aos cães. Item D, enfatizar o interesse das pessoas pela adoção de cães. Ou item E, sensibilizar a comunidade sobre a carência dos cães. Me digam aí rapidinho para a gente finalizar a nossa live de hoje. Item B, Ana diz que é B, Gabi diz que é B. Realçar as vantagens de se adotar um cão. Todos acham isso. Paulo, B. Francinete, B. O Paulo diz que é D, né? Mas a maioria está dizendo aqui que é item B. Realmente, pessoal, olha só. Aqui, né? Esse anúncio, ele mostra, né? Ele realça as vantagens de se adotar um cão. Tanto aqui, ó, no que traz para a gente a questão do amor, como a imagem, certo? Os outros, a gente pode até ser levado a isso, né? Pela imagem e tudo. Mas é o item B, realmente. Vocês estão de parabéns, viu? Hoje, ó, gabaritozinho de todas as questões. Terminando aqui a nossa live de hoje, viu? Obrigada, pessoal, pela companhia de vocês, certo? Espero vocês nas próximas lives. Nos acompanhem nas nossas plataformas. E lembrem-se que sábado temos o nosso primeiro aulão, certo? De Ciências da Natureza e Matemática. Esperamos por vocês lá, tá? No Campus Fortaleza. E eu te espero nas próximas lives. Até mais, gente! Obrigada, pessoal do chat.